Bom dia, segundão, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 16/12, estamos dando início à nossa aula sobre a Revolução Francesa, o nosso segundo assunto, né, que vai cair na nossa prova. No primeiro momento, nós falamos da Revolução Industrial, os motivos, por que aconteceu na Inglaterra, né, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos, né, vimos o surgimento da classe, né, do proletariado. Nós vimos também os movimentos, o ludismo, o cartismo, né, também o capitalismo se fortalecendo, né, e aquela questão das etapas da Revolução Industrial, artesanato, manufatura e maquinofatura, que vai produzir em quantidade, não é isso? Então vamos lá, peço a vocês que fiquem atentos agora aqui à nossa aula sobre a Revolução Francesa. Compartilhando a tela, então vem comigo, segundão. Vamos lá. Revolução Francesa, 1789 a 1799. Então vejam, ele dá início à Idade Contemporânea, né? Esse movimento que aconteceu lá na França. Veremos uma coisa importante: a Casa de Bourbon, uma família nobre e importante europeia. Durante o século XVI, os reis bourbons governaram Navarra e França. Então vejam, essa dinastia ela é muito importante. Já no século XVIII, membros dessa dinastia possuíram tronos na Espanha e no sul da Itália. Então, essa dinastia é muito importante. Então, a dinastia é quando uma família, né, detém politicamente e economicamente um território por um determinado tempo. Vamos lá. Você sabe o que é déficit público? Sabe? Déficit público. Como a produção de trigo afetou a economia na Revolução Francesa, o rei Luís XIV contribuiu para o desenvolvimento e para a crise francesa. Já temos 3 perguntas. E a última, o que é uma sociedade estratificada? Pois bem, se você não sabe, pega papel e caneta, que durante a aula nós vamos desvendar cada pergunta dessa aí, tá bom? Então vem comigo. Não esqueça, foi na França que o absolutismo teve o seu maior desenvolvimento. A frase, o Estado sou eu, né, que representa muito bem o poder do monarca absolutista, foi proferida, foi dita por Luís XIV, o Rei Sol. Vejam, o Rei Sol. Olha o poder absolutista desse rei. O Sol, uma estrela, né, gigantesca, aonde ilumina o planeta Terra. Então imagine, ele iluminava a Europa com seu absolutismo. Antigo regime, representante de Deus na terra, absolutismo, o direito divino. Você não vai contra Deus, você não vai contra o rei. É um pecado, não é isso? É uma blasfêmia ir contra o rei. Mas tiveram seu contratempos, pois Luís XIV governou por muitos anos e algumas de suas atitudes contribuíram para a crise da monarquia francesa. Vamos ver as causas. Então vejam, uma das perguntas ali eu já vou desvendar agora. Por que Luís XIV, o Rei Sol, né? Luís XIV, ele vai contribuir para a crise da monarquia. Então pega aí a caneta e o papel e anota. Luís XIV, o Rei Sol, levou a França a ser referência, lógico, né, de modelo monárquico, ópio do rei, o Rei Sol, a ser seguido, mas também tinha seus defeitos. Gastos, com grandes obras, por exemplo, o Palácio de Versalhes, né? Vocês viram que durante o ano eu passei uma visita em 3D sobre o Palácio de Versalhes e a proibição do protestantismo com a revogação do Edito de Nantes. Então, ou seja, ele proibiu, tirou o Edito de Nantes, que vai gerar a saída do protestante. Então, pensa comigo aí, você que está aí sentado do outro lado. Se você é um protestante, né, você é um cara que vai da casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para casa. Você não tem vícios, né? Você trabalha para a família, você não tem jogos, você não tem mulheres, né? Então vejam, você não tem farras, você guarda dinheiro, concorda comigo? Então você é um cara que pode incentivar, acelerar, desenvolver o comércio, porque você pode ir lá comprar. Isso vai ajudar a aquecer o comércio. Se eu, como rei Luís XIV, tiro os protestantes que guardam dinheiro,
eu vou enfraquecer o comércio. Então, vejam, está dizendo aí, ele gastava horrores. Exemplo, o Palácio de Versalhes. Se vocês, eu vou postar o Palácio de Versalhes novamente em 3D, vocês verão que ele é gigantesco, gigantesco, gigantesco. Então, gastou muito dinheiro. E para a França colocar todo esse modelo a ser seguido, virar moda, então tem que investir muito dinheiro, né? Tem que gastar muito. Exemplo, se você, vamos dizer, se você, João, for querer ser um promoter de eventos, você vai ter que fazer umas festas diferenciadas, e para isso vai ter que gastar nessas primeiras festas para até virar moda. Então, a primeira festa pode ser prejuízo, a segunda festa também prejuízo, a terceira diminuir o prejuízo, a quarta, a quinta em diante, você vai começar a empatar, depois vai começar a ganhar. Vocês estão me entendendo? Então, a França foi do mesmo jeito. O sucessor de Luís XIV vai ser o rei Luís XVI, a sua esposa Maria Antonieta, e a sua corte gastavam muito para sustentar os seus privilégios, gerando déficit público. Então, anota aí, déficit público é quando gasta mais do que arrecada. Então, se você, João, ganha uma mesada de 50 por semana, né? Você tem 200 no mês, mas você gasta 300, você tem um déficit de 100. Então, déficit público é quando a França, o governo, o rei da França, né, gastava muito mais do que arrecadava. Então, você tem um déficit negativo. As ideias iluministas, sim, anota aí também, influenciaram o desejo das reformas políticas e econômicas, à luz da razão. Né? Então, veja, a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, que estão estampadas, né, na bandeira e no hino francês. Então, veja, liberté, igualité, fraternité. Então, já vimos o déficit público, já vimos como Luís XIV, Luís XIV veio antes, como ele vai gerar, né, fortalecer a crise, ou seja, pelos gastos, né, por construções, gastos, né, e vai expulsar os protestantes da França. Isso daí vai piorar a economia da França. Já Luís XVI, né, ele vai chegar também, né, aumentar esses gastos, porque Maria Antonieta mesmo falou: estou entediada desse palacete, eu quero uma casa de campo. E ia lá construir a casa de campo. Beleza? Vimos também como as ideias iluministas, né, vão florescer para acabar com isso. Olha lá, a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. E vimos o que significa o déficit público. Os gastos com guerra pesou na economia do país. Vocês lembram aquele conflito na Guerra dos Estados Unidos de Independência, onde a França disputou com a Inglaterra a Guerra dos 7 Anos? E quem venceu? A Inglaterra. Então, vejam, a França gastou, né, enviou tropas, armamentos, enfim, gastou grana e perdeu a guerra. Então, ela ficou engasgada com a Inglaterra até aqui. Além disso, o quadro econômico na França era péssimo. A fome ameaçava a população. Secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Então, não adiantava, né, velho? As plantações iam de mal a pior. Havia escassez de alimento. Ou seja, então pense comigo. Eu produzi, por exemplo, trigo, mas teve a seca, né? Teve a seca, que aí não fez produzir o trigo. Então, o pouco trigo que eu tinha lá vai ter que ter um aumento, porque não vou ter trigo para todo mundo. Então, vejam, se o trigo não tem para todo mundo, quer dizer que esse trigo vai estar mais caro, o pão vai ficar mais caro. Entendido isso? Então, vejam só, é aquela lei da oferta e da procura. Se eu não tenho, aumenta o preço. Se eu tenho demais, abaixa o preço. A divisão da sociedade francesa também pode ser considerada por causa da Revolução. Então, anota aí, sociedade estratificada. Então, ou seja, uma sociedade desigual, a concentração das terras nas mãos de poucos e os pesados impostos pagos pelos camponeses. Bom, vocês estão vendo, né? É uma coisa mais ou menos parecida. Então, vejam, é uma sociedade desigual. Sociedade estratificada, desigual. Beleza? Então, vejam só. E tem uma questão. Os camponeses eram proibidos de caçar, porque vai ter uma epidemia de coelho, e aí coelho à vontade, porque você sabe que o coelho se reproduz, né, numa facilidade, mas eles eram proibidos
Porque a caça dos coelhos era um treinamento de guerra e só podia ser, né, feita pelos nobres. Então, os camponeses não podiam fazer, só, né, a nobreza. Bom, a burguesia francesa também estava insatisfeita. Vejam, com os impostos de passagem, né? Ou seja, passou por uma ponte, passou por uma estrada, paga imposto aos nobres. Então, a burguesia que está lá, vocês vão ver comigo, no terceiro estado, ela não vai estar gostando nada disso. E os industriais opunham-se à política mercantilista do rei, que concedia o monopólio da fabricação de determinados produtos, né, ao industrial, e produtos estrangeiros eram encontrados com valores menores, então não tinha o protecionismo, né, do produto nacional, com os tratados com a Inglaterra. Então vejam, olha o que acontecia com a indústria, né? Vejam só, o rei concedia um monopólio da fabricação de alguns produtos, né, alguns determinados produtos a alguns países, como no exemplo com a Inglaterra. E isso traria o quê? Uma enxurrada de produtos com valores menores do que os da França. Então me diga, se você fosse no mercado da França, teria produto inglês mais barato do que o francês. Você compraria qual? O inglês. Então isso daí vai fortalecer a economia da França ou prejudicar? Prejudicar. Então, meus amores, a França está arruinada. França no século XVIII. A situação da França no século XVIII era de extrema injustiça social. A época do antigo regime. Então, não esqueça, antigo regime absolutista. Absolutista. Tínhamos 3 estados. O terceiro estado, anota aí, era formado pela burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. Terceiro estado, burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. Os impostos eram pagos somente por esse segmento social, com o objetivo de manter os luxos da nobreza. Não, peraí, professor. Era uma pirâmide. No terceiro embaixo estaria, né, a burguesia, os trabalhadores urbanos e camponeses. Esses 3 pagavam os impostos dos demais? Sim. Então, né, só eles que pagavam impostos. Vamos lá. Os impostos eram pagos somente por esse segmento social, com o objetivo de manter o luxo da nobreza. Champanhe, né? Caviar, não é isso? Era um país absolutista nessa época. O rei governava com poderes absolutos, controlando a economia, a justiça, a política, até mesmo a religião dos súditos. Então ele mandava em praticamente tudo. Havia falta de democracia, lógico, pois os trabalhadores não podiam votar, nem mesmo dar opinião na forma de governo. Os oposicionistas, anota aí, eram presos na Bastilha. Bastilha era uma prisão política da monarquia. Todo mundo que era contra as ideias do monarca, do rei, ficava preso na Bastilha, condenado à morte, esperando o julgamento. Beleza? Então, a Bastilha era a prisão absolutista. A sociedade francesa do século XVIII, ela era estratificada e hierarquizada, ela era desigual, desigual. No topo da pirâmide social, e o clero, que também tinha privilégio de não pagar imposto. Então, por isso que eu botei o déficit público aí. Então, se o clero não paga imposto, deixa de contribuir, beleza? Mas calma aí que vocês vão entender. Abaixo do clero estava a nobreza, formada pelo rei, a família, condes, duques, marqueses e outros nobres que viviam de banquetes de muito luxo na corte, déficit público. Então, vejam só, vocês vão ver que está dividido em 3 estamentos. Primeiro, o clero, segundo, a nobreza, e terceiro, burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. 2 não pagam e 1 pagam, aí é -1. Então, vejam só, eu tenho um déficit. Se eu tenho 3, 2 pagam, ou 2 não pagam impostos e 1 só paga o imposto, eu tenho um déficit. 2 menos 1, -1. Então, só vai dar negativa. Beleza? A base da sociedade, que era o terceiro estado, né? A burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses, que, como já falamos anteriormente, no slide anterior, sustentava toda a sociedade com seu trabalho e com o pagamento de altos impostos. O pior era a condição de vida dos desempregados.
que aumentavam em larga escala nas cidades francesas. Porque, gente, pensa comigo, você expulsou os protestantes. Eles que movimentavam o comércio, porque eles guardavam dinheiro. Eles não tinham uma vida viciosa, né? Então, eles não iam para jogos, eles não iam para bares, né? Não iam para grandes festas. Então, eles ficavam ali naquela vida, do trabalho para casa, da casa para a igreja, da igreja para casa. Então, vejam só, dessa forma, você expulsou eles, muita gente vai fechar. Veja aí como aqui na pandemia, muitas lojas não conseguiram segurar o reggae e fecharam. E então, na França, se uma loja fecha, várias pessoas perdem o seu emprego. Então é isso aqui, a vida dos empregados que aumentavam em larga escala nas cidades francesas, porque as cidades, né, estavam passando por uma crise difícil. Então vejam, a estratificação social, como eu falei, estratificação, indica a existência de diferenças e de desigualdade entre pessoas de uma determinada sociedade. Então, era uma sociedade desigual. O clero pagava impostos? Não. Tinha privilégios. A nobreza pagava impostos? Não. Tinha privilégios. E o terceiro estado, que é a burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses, pagavam impostos? Pagavam. Todos os impostos. Não tinham privilégios. Então, eles que sustentavam, né, o segundo e o primeiro estado, essa vida de luxo que tinha a França. Vamos lá, analise comigo. Primeiro estado, o clero, né? 1%, terras, cargos, prestígios, privilégios e bênção fiscal, não pagavam impostos. Segundo estado, a nobreza também, terras, cargos, prestígios, privilégios e não pagavam impostos. O terceiro estado, 97%, né? Burguesia, mais camponeses, sans-culottes. Sans-culottes, vocês verão comigo, né? Que são os camponeses, que não têm grana para comprar aquelas calças de luxo, né? E eles usavam uma roupa rasgada e eles eram chamados de sans-culottes. E eles tinham obrigações de trabalhar e pagar impostos. Beleza? Então, aqui, primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, terceiro estado, burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. Primeiro estado, alto e baixo clero, 120 mil pessoas, possuíam muitas terras e cobravam dízimo. O dízimo até hoje é cobrado, né, em todas as igrejas, e taxa sobre batismo, casamento e sepultamento. Toda vez você tem que ir lá, né, pagar, né, esse imposto para a igreja. Em determinada igreja você tem que pagar. Segundo estado, família real, nobreza cortesã que vivia na corte, nobreza provincial que vivia na província, e nobreza toga era aquela nobreza que comprava o título de nobre. Exemplo, burgueses que queriam e compravam título de nobre para ter, né, esse escudo, esse brasão de nobreza. 360 mil pessoas e viviam à custa da monarquia ou da exploração camponesa. Terceiro estado, trabalhadores urbanos, camponeses, 23 milhões 580 mil pessoas que trabalhavam para gerar riquezas e impostos, constituíam cerca de 97% da população francesa e pagavam imposto à monarquia e os seus senhores de direitos. Então pagavam ao clero, pagavam, né, a nobreza e pagavam ao rei. Quem? O terceiro estado, não esqueça. Terceiro estado, quem era? Burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. Campesinato, se eu falo de camponeses, eu tenho um campesinato. Classe ou grupo social formada por camponeses, por pequenos proprietários de terra e trabalhadores rurais. Esse era o campesinato. Vocês viram isso aí muito lá no feudalismo. Bom, a vida dos trabalhadores e camponeses era de extrema miséria. Portanto, desejavam melhorias na qualidade de vida e de trabalho. Então, vejam, o primeiro estado quem era? O clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado cansado, aqui, ó, cansado, seria quem? A burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. Não esqueçam isso. A burguesia, mesmo tendo uma condição social melhor, desejava uma participação política. Vocês lembram, lá no Zorra Total tinha a Lady Kate, eu estou pagando. Ou seja, ela tinha o dinheiro, mas ela não tinha o glamour. Então, vejam só, a burguesia tem o dinheiro, mas ela quer poder político, né?
queria mais liberdade econômica em seu trabalho, ou seja, a burguesia ela queria poder vender e comprar para quem ela quisesse, mas temos o rei absolutista que não permitia isso. Então, veja, a burguesia ela vai liderar o terceiro Estado, quem? Trabalhadores urbanos e camponeses, para ir contra a todo esse sistema e derrubar o rei. Vocês verão comigo. Preparados? Então, vem comigo. Sans-culottes. Olha aqui a calça. Parecendo uma calça de grunge, né? Nirvana, né? Dessas bandas Pearl Jam. Então, vejam, sem culotte. Culotte era o nome dado a uma calça justa que terminava no joelho, usadas pelos nobres. Você vê muito bem essas calças nos filmes, né, medievais. E com os pobres não usavam esse tipo de calça, eram chamados de sans-culottes. Então, como eles não tinham money para comprar, confeccionar essas calças, eles usavam, né, essas calças rasgadas. A situação estava tensa, a Assembleia dos Notáveis. Então, respira aí um pouquinho, pula 2 linhas e coloca aí, Assembleia dos Notáveis. Segundão, quem era notável? Quem era notável na pirâmide social? Quem eram os notáveis? Quem seriam? Temos 3, né? Quem seriam os notáveis? Quem é que vocês percebem facilmente? Sim, o clero, por quê? Não pagava impostos, tinha privilégios, e a nobreza, eles eram notáveis, porque eles não pagavam impostos. Então o rei vai fazer essa Assembleia dos Notáveis, convocada em 1787, século XIX, para resolver esse problema econômico, a Assembleia dos Notáveis. Aí chegou em particular com o clero. Falou, clero, vocês estão vendo, ó, eu já coloquei, né, economista, chamei outro economista, depois vim buscar outro economista, e não tem jeito. A sociedade, temos 3 estamentos, 3 camadas, onde uma só paga imposto, as outras 2 não pagam. A partir de agora, claro, vocês poderiam pagar impostos? O cara falou, não, Vossa Alteza, não, jamais. Aí o rei fica meio assim e chama os nobres, fala a mesma conversa com a nobreza. Olha, já chamei, né? Já chamei economista, não deu certo, chamei outro economista, não bate, e a gente está passando por uma crise medonha. A partir de agora, vocês, nobreza, poderiam pagar os impostos? Os nobres também não quiseram saber e não aceitaram. Então o rei falou, é? Então agora eu vou convocar a Assembleia Geral, dos Estados Gerais, melhor dizendo. Ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Então, quem eram os Estados Gerais? Eram os 3 estados, o clero, a nobreza e a burguesia, com trabalhadores urbanos e camponeses. Os 3 estados para ver se os outros 2 deveriam ou não pagar impostos. Então, vejam só, primeiro, isso que é importante, ele chamou a Assembleia dos Notáveis. Quem eram notáveis? O clero e a nobreza. E perguntou isoladamente, a partir de agora vocês vão contribuir, vão pagar impostos. Eles não aceitaram. Então o rei falou, meu irmão, então agora eu vou jogar tudo no ventilador, vou convocar os 3 estados, a Assembleia convoca os Estados Gerais, né, que vai falar ou se deve ou não pagar os impostos, o primeiro e o segundo estado. Então ele convoca os Estados Gerais. Porém, galera, se liga. Porém, a convocação dos Estados Gerais são esse aqui, onde vocês verão que, né, aqui em cima, junto, né, com a monarquia, vocês vão ver, olha o preconceito aqui presente na história. Para tentar resolver a questão da dívida do Estado, ou seja, se o clero e a nobreza pagariam ou não impostos. Então ele convocou os Estados Gerais, agora a gente vai votar primeiro, segundo, terceiro Estado e decidir isso. Sobre o estrado de madeira, né? Estrado de madeira tem muito em casa de madeira, ou se não no teatro, tem um estradozinho de madeira. Frente à Assembleia ficava o rei, a família real, os marechais, os duques da França, né? Então ficava a nobreza. Ao pé do estrado, à mesa, o conselho do rei, plenário, à direita da mesa, o clero. E à frente do plano, a nobreza também, e dos lados opostos do rei, os deputados do terceiro estado. Então vejam só, aqui no fundão, aqui na lateral, ficava o terceiro estado. Então é que eu digo o seguinte, quem tinha privilégios? O clero e a nobreza. Você vê, a nobreza estava ali no estrado, estava na frente, o clero estava
à direita. E quem estava no fundão e nas laterais, atrás das colunas, estava o terceiro estado. Então é a mesma coisa, quando você vai num show, quem tem grana, né, fica lá no camarote, né, com bebidas, banheiro, né, banheiro só para vocês, do camarote, né, tem comida japonesa, tem vários drinks, tem salgadinhos, né? Agora, quem não está com grana, compra a pista, fica longe do artista, fica lá no amassa-massa, não é isso? Pois bem, então vejam só. Os deputados do terceiro estado e o povo ficam atrás entre as colunas nas galerias. Então, aqui atrás e no fundão é o terceiro estado, que era composto por quem? O terceiro estado, burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses, não é isso? Então, vejo, não posso esquecer isso. Então, veja, o rei tinha tudo para solucionar, mas chegou na hora, ele pipocou. Vem comigo. O rei Luís XVI, olha lá, hein? Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais, composta por representantes dos 3 estados. Volto primeiro. Primeiro, o clero. Segundo, a nobreza. Terceiro estado, burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. Já tinham 175 anos que a Assembleia não era consultada, galera. 175, quase 2 séculos. Pode isso, produção? Pode não. Cada estado tinha direito a um voto. Espera aí, professor, um voto? Então, se eu tenho o primeiro estado, vota não, o segundo estado vota não, é 2 contra 1. Mas e aí? Então, pensa comigo, não era tudo o que o clero e a nobreza queriam? Pois seriam 2 votos contra 1 do terceiro estado, não é mesmo? Sim, mas o terceiro estado ele era o mais numérico, né? Ele tinha maior quantidade de pessoas. Porém, os membros do terceiro estado lançaram uma campanha a favor da votação por cabeça e não por estado. Então, se você rever, né, o slide 6, vou voltar aqui rapidinho, 97% da população. Lógico, o terceiro estado falou, opa, nós temos, né, o maior número. Então, vejam só, então o voto era por cabeça e não por estado. Assim, em maio de 1689, a Assembleia dos Estados Gerais reuniu-se para debater a situação do país. Porém, o rei Luís XVI, galera, anota aí, é Luís XVI, apoiado pelo clero e pela nobreza, decidiu que tudo continuaria como antes. Não ia mudar nada, ele pipocou, galera, desfavorecendo o terceiro estado. Então, o voto por cabeça não funcionou. O rei falou, não, velho, o voto é por Estado, como Estado. Então, para que ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais? Concordam comigo? Então, vem comigo. Atenção, aumenta. O rei ordenou que o terceiro Estado se retirasse do salão. O deputado Mirabel retrucou. Então, o deputado Mirabel ele vai entrelaçar os braços, ó, um com o outro. Né? Isso daí a gente vê muito nas passeatas, né? Nos protestos, né? Dentro do parlamento ou fora do parlamento. Então ele vai, né, entrelaçar os braços com vários deputados do terceiro estado e ele vai falar: só sairemos com a força das baionetas. Luís XVI reagiu mandando fechar a sala onde os deputados se reuniam. Eles então invadiram a sala do jogo da Pela e lá juraram a não se separar enquanto estavam ali assim, né? Se não tivesse elaborado uma constituição para a França, onde o rei deveria seguir essa lei. Então, ele ia deixar de ser absolutista para uma monarquia constitucional. Então, vejam, a sala de jogo, a sala de Pela, né, é como se fosse uma sala de jogo, de tênis, e lá juraram não se separar enquanto, né, não tivesse elaborado uma nova constituição. Então, o rei não gostou. E essas ideias começaram a repercutir pela França. Assembleia Nacional Constituinte. Anota aí. Assembleia Nacional Constituinte, no dia 14 de julho de 1789, assim que se espalhou a notícia que o rei mandaria reprimir a Assembleia, populares da cidade de Paris saíram às ruas saqueando depósitos de armas, de alimentos e tomaram a prisão, aonde ficavam, né, aquelas pessoas que iam de encontro contra o rei absolutista, lá na Bastilha. Então pensem só comigo, se eles tomaram a prisão que ficavam várias pessoas que pensavam contra o rei,
Então deram checkmate, é como um jogo de xadrez você tomar, né? Dá o checkmate. Então é o seguinte, dessa forma, eles vão ganhar vários adeptos e vão tomar toda a Bastilha. Dá início à Revolução Francesa. Então, dá início com a queda da Bastilha. Anota aí. A Revolução Francesa dá início com a queda da Bastilha. Pois bem, o primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha. Então, eles tomaram, porque aqui na Bastilha era a prisão política absolutista, aonde várias pessoas que iam contra o rei estavam aqui presas esperando o julgamento. A queda da Bastilha em 14 de 7 de 1689, marca o início do processo revolucionário, pois a prisão política era o símbolo da monarquia francesa, como as Torres Gêmeas, né, que vocês viram sobre o ataque, né? As Torres Gêmeas, aonde sequestraram 2 aviões e eles foram de encontro às Torres Gêmeas, que era o símbolo do capitalismo norte-americano. Beleza? Vamos lá. No interior, camponeses contra senhores. Senhores da nobreza, né? Camponeses invadem castelos, punham fogo nas plantações e nos documentos que davam direito aos senhores, o direito de cobrar impostos. Então vejam só, eles estavam, porra, aqui, uma coisa que é importante anotar, bota aí, OBS, Revolução Francesa, ainda existia um resquício de feudalismo. Pressionado pelo avanço da cidade no campo, em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão. Sim, a servidão, feudalismo, o dízimo e os privilégios do clero e da nobreza, pondo fim ao feudalismo na França. Então, não posso esquecer, século XVIII ainda existia feudalismo na França. Terceiro estado, olha como mudou. Olha como mudou. O terceiro estado está no topo. O primeiro estado, que é o clero, e quem está segurando é os nobres. Então vejam como mudou a pirâmide social. Quem está no topo agora aqui é quem? O terceiro estado. Aqui o primeiro e aqui o segundo estado. Olha como mudou. Vou voltar lá, hein? Olha como era antes. O terceiro estado era embaixo, ele que segurava toda a pompa. Agora não, ele está no poder. Então nós veremos agora como é que ele vai agir. Beleza? Tudo bem por enquanto, galera? Tudo tranquilo? Bom, Declaração de Direitos do Homem e Cidadão. Isso é sensacional. Acontece aqui na França, mas vocês verão que ela não é essa declaração de direitos, né, para todos. Pois bem, em 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento que estabelecia, entre outros os direitos, o direito à liberdade, lógico, de ir e vir, à segurança e à resistência à opressão. Você não pode ser oprimido, né? A liberdade de expressão, o direito à propriedade, ninguém pode tomar a sua casa, invadir a sua casa, de que forma nenhuma podia ser desrespeitado. Pois bem, mas segura aí. Inspirada na Declaração dos Direitos, né, dos Estados Unidos, né, que vocês já estudaram comigo. Bom dia, Camille. Bom dia, tudo bom? Já estou aqui, depois você vai ter que rever, né, a aula toda. Este importante documento trazia significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior participação política para o povo. Mas calma aí que vocês verão. Vamos lá. Tudo bem, Camila? Então, ó, veja só, eu já comecei, né? Então já estamos aqui já na metade. Importante saber, a Declaração de Direitos americana, ela é restritiva. Vamos lembrar por quê? Porque nem mulheres, nem indígenas e nem negros participavam. E será que a Declaração Francesa ela é universal? Ou ela é universal entre aspas? Entre aspas, ela é duvidosa. Concorda comigo? Um tempo depois, um documento aprovado pela Assembleia confiscou os bens da igreja e os membros do alto clero, juntamente com os nobres que fogem da França, levando assim, saíram na corrida, né? Pegando dinheiro, joias, mulher, vamos embora. E o padre pega o que tiver
de valor e vão embora. Eles vão fugir, porque a França está revolucionária. Quem está no poder? O terceiro Estado. Quem é no terceiro Estado? Burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. Mas será que eles dois estavam juntos? Vamos ver agora. Vamos ver agora. E começavam a organizar um exército para impedir o avanço do terceiro Estado, da Revolução Francesa. Então, peraí, professor, me explica direito aqui. Primeiro, sobre a Declaração de Direitos do Homem e Cidadão da França. Ela é universal, entre aspas, por quê? Porque vocês verão que as mulheres não vão participar. Não vão participar. Então, vejam só. Então, agora, o que vai acontecer? Começou a tomar a Bastilha. O terceiro Estado, né, ele vem com aquela questão da monarquia constitucional, ter uma constituição. O rei não gostou disso, ele vai pegar, né, juntamente com a nobreza, o alto clero, eles vão, embora. Vão embora, pegar tudo que é de valor embora e se reunir lá onde estão afastados para bolar um exército para vir acabar com essa revolução do terceiro Estado. Beleza? Então vejam só. Revolução de Saias. Aqui é uma prova onde as mulheres não participam da política. Um dos mais importantes momentos históricos da Revolução Francesa aconteceu há 231 anos. Vamos ver se é 231 anos? 2020 menos 1700. 231 anos. Então, veja, 5 de outubro de 1789. Nessa data, milhares de mulheres marcharam para Versalhes. Professor, Versalhes ficava distante da França, né? Nós já vimos isso. Indignadas com a falta do pão. Então as mulheres falaram, bem, não tem pão na padaria. Olha, era melhor quando o rei estava aqui do que sem o rei. Então armadas, vejam só, armadas com foices, mosquetes é espingardas, né? E até um canhão sem munição. Gente, como é que você vai levar um canhão distante, né? Distante. Você vai para sair de Paris para Versalhes empurrando um canhão sem bala, só para configurar um medinho? Não vale, né? Seguiram de Paris para Versalhes e tomaram o Palácio Real, forçando o rei Luís XVI e sua família a voltarem para Paris. Importante. Mesmo assim, as mulheres não conseguem participar da vida política do país. Revolução de Saias. Então, me diga uma coisa. Você, Camila, que está aí na aula, a Declaração de Direitos francesa, ela era universal, era para todos ou entre aspas? Entre aspas. Por quê? Porque as mulheres não participavam da política. E isso foi um momento importante. Elas trouxeram novamente o rei para a França, porque elas pensavam, olha, com o rei não faltava pão, agora sem o rei está faltando pão. Então, elas marcharam lá e trouxeram o rei de volta. 1791. A Assembleia Nacional aprova a Constituição que caracteriza o fim dos privilégios do clero e da nobreza, limitando o poder do rei. Então agora o rei vai ter que seguir o beabá, vai ter que seguir, galera, a cartilha, não vai ser ele que manda e tudo, não, ele vai seguir regras. A Constituição vai seguir leis. Agora a Assembleia podia fazer e aprovar as leis. Importante saber, o voto passou a ser censitário. Anota aí. Voto censitário é só quem tem renda. Quem está no poder, galera? Quem é que está no poder? O terceiro Estado. Quem é o terceiro Estado? Burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. Mas quem tem o dinheiro? A burguesia. Então, vejam, ela fez toda movimentação. Pensa comigo. Terceiro Estado, a burguesia. O burguês tem dinheiro? Tem. Então, o burguês vai poder comprar livros caros? Vai. Vai poder estudar? Vai. Então, ele vai fazer a cabeça dos trabalhadores urbanos e dos camponeses. Vai mobilizar todo o movimento contra quem? O clero e, ou melhor dizendo, a nobreza e o clero. Então, vai derrubar e vai subir. Quando sobe, ele sobe sozinho. Então, a burguesia sobe sozinha, o voto é censitário, só quem tem dinheiro. Dessa forma, camponeses, artesãos, operários e mulheres que correspondiam, né, a uma boa parcela
da população não votava, 85%, porque eu estou tirando a burguesia. Não votavam. Então, veja, a burguesia foi muito esperta. Ela faz toda a história, toda a revolução, mas na hora do poder ela esquece e ela vai se dividir, né? Vejam só comigo. Mas antes disso, da divisão, mas a Constituição desagradou o rei da França, que se aliou aos reis da Prússia, parte da Alemanha, atual Alemanha, e a nobreza do alto clero francês para invadir a França. Sendo assim, a Assembleia declarou a pátria em perigo, ou seja, o terceiro Estado falou, ó, a pátria está em perigo. E os franceses pegaram em armas, né, para defender o seu país. E o rei fugiu, acompanhado com sua família, mas foi reconhecido e preso. Populares se juntaram ao exército francês e vencem a Batalha de Valmy. Então, a Batalha de Valmy foi quando, né, o rei vai se refugiar, juntamente, né, com o clero e com a nobreza francesa, e aí eles vão se reunir, né, montar um exército para invadir a França, para acabar com essa revolução. Mas os franceses lutam e vencem a Batalha de Valmy, né, contra os estrangeiros, ou seja, quem vem de fora, 20 de setembro de 1792. E aí o rei Luís XVI ele é preso e ele vai a julgamento. Vejam só, a convocação nacional, desculpa, a Convenção Nacional. Olha, convenção, presta atenção. A Assembleia Nacional Constituinte foi uma nova Constituição para a França. Agora, a Convenção Nacional. Eles vão ter que fazer uma convenção. Quem mora em edifício, né? Que aí o síndico faz uma convenção, né? Eles vão se reunir. Logo após a derrota da monarquia, elegeu-se à pressa uma convenção nacional, que estava carregada de elaborar uma nova Constituição. Por quê? Porque o rei foi derrubado. Eu não posso ter a mesma lei quando tinha o rei. Os membros da convenção foram eleitos pelo voto universal masculino, não mais pelo voto censitário. Então, anota aí, Convenção Nacional, né? Eles se reúnem para ter uma nova Constituição, né? E aí essa votação é pelo voto universal masculino, não censitário. E a primeira atitude da Convenção foi abolir a monarquia e declarar a República. Então, anota aí, Convenção Nacional, reunião, vão se reunir, não é isso? O voto universal, bota aí, o voto universal e não censitário, e aí eles vão fazer o quê? Vão acabar com a monarquia e decretar a República. República, forma de governo onde o Estado tem as suas funções governamentais divididas em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Legislativo que faz as leis, executivo é quem executa, né? Pode ser o presidente, e judiciário é quem julga, o Supremo Tribunal. O governo é formado com voto livre e secreto dos cidadãos que elegem seus governantes e representantes num exercício de plena cidadania. Então, peraí, professor. Então, a burguesia antes colocou o voto censitário, agora, na Convenção Nacional, é universal? Ou é universal masculino? Sim, você verá por quê aqui agora. A burguesia ela vai se dividir em partes, em 4 partes, composta por 750 deputados em 4 grupos, porque eu vou falar dos cordeliers também. Então vejam só, 4. Girondinos, alta burguesia, defendia o voto censitário, eram contrários à participação popular na Revolução, não queriam o povão. Os girondinos, a alta burguesia. Sentavam-se à direita do presidente da convenção e ficaram conhecidos como o grupo da direita, os dominantes. Então, seja, aquele que é da direita é a favor do governo. Então, ele era a favor do rei, né? A alta burguesia. Por quê, professor? Porque são gente, é uma hora de volta rei, sai rei, volta rei. Se o rei, a gente for contra o rei, quando ele voltar, ele pode mandar todo mundo para a cadeia. Né? Então, vejam só, os jacobinos já é a baixa burguesia. Defendiam um governo forte, voto universal e a participação do povo da Revolução. Líderes, Marat, Danton e Robespierre, ou Danton, né? Danton e Robespierre. Sentavam-se à esquerda do presidente da convenção e eram conhecidos como o grupo da esquerda, a oposição. Então, gente, daí que vem essa questão.
quem é de direita, quem é de esquerda. Agora, no governo atual do Brasil, que o presidente é Bolsonaro, quem é de direita é a favor do presidente, quem é de esquerda é contra o presidente, beleza? E vem os cordeliers, defendiam a forma do governo republicano, mudanças radicais, reforma agrária, estavam ligados aos sans-culottes. Sans-culottes, nós já vimos, eram aquelas pessoas que não tinham poder aquisitivo para comprar, usar aquelas calças que a nobreza usava bastante, né? Então, eles eram ala radicais, juntamente com os jacobinos. E, por final, tem o planície, que é do pântano, planície, ou do pântano, quando você fala assim, a planície, do pântano, pântano crocodilo. Então, naqueles caras que, ora, eram girondinos, ora, eram jacobinos, de acordo com seus interesses, né? Então, vejam só. Então, esse daqui era aquele falsão, né? O planície era o falsão. Uma hora era jacobino, uma hora era girondinos, de acordo com o interesse deles, beleza? Então, girondinos, a alta burguesia não queria a participação do povo, né? Então, sentavam-se à direita. Jacobinos, baixa burguesia, né? Era uma ala radical, queriam uma revolução, né? E sentavam-se à esquerda, eram radicais, cordeliers, também defendiam uma forma de governo republicana, mudanças radicais, a reforma agrária, né? E eram ligados aos sans-culottes. Já vimos isso em planície, uma hora era girondinos, outra hora era jacobinos, de acordo com seus interesses. Beleza? Vamos lá. Luís XVI, ele foi preso, acusado de traição e levado ao julgamento. Vejam, os girondinos defendiam e os jacobinos condenavam. Após um mês de debates, mais de 90% dos deputados declararam culpados. Ah, professor, mas por que os girondinos defendiam o rei? Eu já expliquei. Ele falou, olha, se o rei voltasse, se o rei voltar, ele vai mandar a gente, né, para prisão e esperar julgamento para sermos executados. Pois bem, mas ele não vai só. Vai ele, a mulher, a filha. O filho consegue fugir, mas vai depois ser preso e vai morrer na prisão. Beleza? Então vejam só, Luís XVI vai acabar o seu reinado a partir de agora, vai perder a cabeça por esse invento, né, a guilhotina, que diziam ser mais humanitário, porque antigamente era na machadada. E na machadada, né, eu já falei para vocês que muitas vezes eles pegavam o inquisitor, levavam na taberna, faziam beber a noite inteira para errar várias machadadas e não ter que matar com uma só, tinha que dar várias. Então era mais sofrimento. E a guilhotina não. Uma só acabava o sofrimento. Lembrando que essa guilhotina ela era testada, né, todas as manhãs e tal. E se ela emperrasse na execução, o condenado estaria livre. Mas era muito difícil. Bom, guilhotina, né, é um aparelho de decapitação mecânica inventado no período da Revolução Francesa, criado por Joseph Ignace Guillotin, em 1738. A guilhotina tinha a finalidade de proporcionar uma morte mais rápida, sem dor, aos condenados à morte, se comparada, né, à do machado. Dr. Guillotin defendeu a Assembleia Nacional que esse seria um método mais humanitário, eficaz e igualitário, já que à época os nobres tinham privilégios até na hora de morrer. Lógico, né? Ele fala, o que é que vocês desejam? Né? Qual é a última refeição, o último desejo? Porém, com a Revolução Francesa, todo e qualquer suspeito de se pôr ao regime passou a ser decapitado. Dessa forma, a guilhotina ficou marcada como um símbolo de crueldade e opressão. Então, qual foi o invento? Né? A guilhotina. Um invento mais humanitário comparado às dos machadadas. Reações externas e internas. Inglaterra e países monarquistas. Espera aí, professor, não entendi. Gente, Luís XVI não foi levado à guilhotina, não foi decapitado. Pois bem, países como a Inglaterra vão falar, peraí. Aqui na Inglaterra o parlamento está no poder, mas eu existo, o rei e a rainha. Se essa moda pega, eu posso ir para a guilhotina também. Então a Inglaterra não vai gostar e outros países monarquistas não vão gostar e vão decidir invadir e atacar a França revolucionária.
os jacobinos, qual vai ser a reação? Criar o Comitê de Salvação Pública. Então, anota aí, quando os países como a Inglaterra e outros países monarquistas tentam invadir para acabar com essa modinha de guilhotinar o rei, os jacobinos reagem e criam um Comitê de Salvação Pública, ou seja, 27 de julho de 1793, né, objetivo de julgar os inimigos da Revolução. Qualquer pessoa que for contra a Revolução vai para a guilhotina. Então, Comitê da Salvação Pública. Então, aqui os jacobinos, a ala mais radical está no poder, o voto é universal. Quando o voto foi censitário, foi a alta burguesia. Beleza? Vejam só. Robespierre, chefe do governo, distribuiu terras, aboliu a escravidão nas colônias. Sim, a escravidão, vocês lembram lá do Haiti? Pois bem, ensino primário gratuito e obrigatório tabelou os preços de primeiras necessidades. Ou seja, não é que nem aqui, né? Com esse momento de pandemia, não sei se vocês já notaram isso, cada dia que você vai no mercado é um preço diferente. Medidas agradaram camadas populares e desagradaram os girondinos, a alta burguesia. Por quê? Volto aqui, distribuiu terras, fez a reforma agrária, aboliu a escravidão nas colônias, ensino primário gratuito e obrigatório e tabelou os preços. Gente, a alta burguesia falou, pera aí, Robespierre, como é? Vai distribuir as nossas terras? Pois bem, não gostou nada disso. O estopim da confusão foi a morte do líder jacobino Jean Paul Marat, por uma mulher ligada aos girondinos. Então, os girondinos mandam matar Marat. Robespierre caça as pessoas contra a revolução. Então, o medo, morte e o terror, guilhotinando líderes até do próprio partido, dos jacobinos. Danton, por ser contrário ao uso de violência, Robespierre falou, peraí, agora você virou paz e amor, amigo? Não, quem for contra a revolução vai para a guilhotina. E mandou, né, guilhotinar o próprio parceiro. Né? Perdem. Então, assim, vejam só. Os jacobinos vai à caça às bruxas, né? Contra qualquer pessoa que não quer a revolução. Então, medo, morte e terror, guilhotinando líderes jacobinos, né? Como Danton, né, por ser contrário ao uso da violência. Então, os próprios jacobinos, o povo vai falar, peraí, os caras estão começando a matar até os próprios parceiros políticos, os próprios líderes. Então, começa a ficar aquele medo, né, na França. Golpe dos girondinos, perdem e guilhotinam os líderes jacobinos. Então, vejam só, para ficar bem claro para todos. Então, vejam só. Com a morte do líder jacobino, Marat, Robespierre perde a cabeça. Ele falou, olha, meu irmão, agora eu vou caçar um por um que for contra a França revolucionária. Então, o medo, a morte, o terror, né, vão se espalhar pela França toda. E aí ele vai colocar na parede o próprio Danton, né, o Danton, por ser contrário a essa ideia, o uso da violência. E vai pagar com a sua própria vida, né? O amigo de Robespierre, Danton. Então, vejam, dessa forma, vocês verão que o povo francês vai ficar com medo de toda essa reação de Robespierre. E é o momento ideal dos girondinos tomarem o poder. Vão fazer aliança com os planícies, que é do pântano, e com o povo francês. E vão tomar o poder. Beleza? Golpe do Termidor. Então, anota aí agora. Mas o terror acabou se voltando contra o próprio Robespierre. Ou seja, que mais tarde, né, ele vai se isolando cada vez mais. Um fosso de sangue separava o ditador do resto da nação. Então, muitas mortes aconteceram. Né? Foi brutal. A convenção temorosa da extrema concentração de poderes nas mãos do tirano, Robespierre, ameaçada, né, por ele num desastrado discurso onde ele falava que teria uma lista dos supostos traidores da Revolução Francesa que iriam, né, para a guilhotina. Então, veja,
depois de ter eliminado a sua direita, a direita eram os girondinos, né, executando Herbert, seguindo a esquerda jacobina, guilhotinando Danton e Desmoulins, né, desejava fazer um grande expurgo da convenção. Então, o golpe do Thermidor, ou do nono Thermidor, segundão, é quando Robespierre dizia que tinham na lista dos possíveis traidores da França. Então, me diga uma coisa, se você morasse na França, você, né, ficava imaginando, puxa, será que meu nome está na lista de Robespierre? Então, qual se você falasse, poxa, meu nome está na lista? Então, você queria fazer de tudo para derrubar Robespierre, não é mesmo? Por quê? Várias pessoas que julgavam estar o nome na lista falaram, velho, vou ter que tirar esse ditador do poder. Então, eles vão se juntar com os girondinos e com os planícies para tomar o poder de Robespierre. Então, vejam, aquela guilhotina que, né, matava em nome da Revolução, agora vai matar o que restou da Revolução. Chegou a anunciar que em breve apresentaria a lista dos que considerava corruptos e desleais para com a Revolução, né, os traidores da Revolução Francesa. Foi o seu maior erro político, temerosos. Olha aí, por isso que o nome é golpe do Thermidor, ou nono Thermidor. Então, a população temerosa de estarem na lista fatal, deputados centristas, né, e de outras tendências que se perfilavam no chamado pântano, né? Vocês já viram, ou planícies, articularam uma reação contra a ditadura. 27 de julho, o nono Thermidor do ano segundo da Revolução, do calendário republicano, a lâmina que tanto executaram em nome da Revolução, agora decapitava o que restava. Então, Robespierre vai ser guilhotinado. Então, galera, o que eu quero que vocês entendam é que toda essa forma autoritária de Robespierre, né, aonde ele começou a executar membros dos girondinos e do próprio jacobinos, levando a população a ficar temerosa à morte. E aí foi tudo o que os girondinos queriam. Foi quando ele anunciou, né, que teria uma lista dos corruptos, dos desleais com a França revolucionária. Esse foi o seu maior erro. Então, o golpe de nono Thermidor foi quando os girondinos se aproveitam e tomam o poder. Beleza? Então, vejam só, aqui foi Charlotte Corday, que vai matar Jean Paul Marat. Jean Paul Marat, ele tinha dores na coluna, então tinha que ficar na banheira, na água quente, para suavizar. Certo dia ele estava lá se banhando na água quente, meio adormecido, né? Charlotte Corday chega lá e mata com uma faca, né? Deferindo várias facadas em Jean Paul Marat. Beleza? Pois bem, isso daqui ela falou que, né, preferiu matar um do que 100.000, porque ele fazia parte dos jacobinos. Bom, dá início ao diretório. Diretório, poder político na mão da alta burguesia. Então, peraí, professor. Vamos lá. Recapitulando. O que acontece? A burguesia, que estava no terceiro estado, ela fez a cabeça dos trabalhadores urbanos e dos camponeses e subiu no poder. Quem estava no poder primeiro? A alta burguesia. Depois, a baixa burguesia vem ao poder, né? Ela vem ao poder e ela vai o quê? Proclamar a república e o voto universal. Vocês viram comigo isso. Agora, com Robespierre no poder, e Robespierre fez, né, rios de sangue na França, guilhotinando tudo, e isso levou à morte do próprio Robespierre, como nós acabamos de ver, vai levar novamente a alta burguesia no poder. Então vejam, grandes comerciantes e banqueiros, França capitalista. A alta burguesia está no poder, o voto volta a ser censitário. Só quem tem renda, então só os ricos podem votar. E confiou o governo a 5 deputados. Isso é o diretório, quando 5 deputados vão governar a França. Gerou resistência dos jacobinos e monarquistas. Lógico, a alta burguesia está no poder. Vários países monarquistas não queriam que o rei fosse derrubado, mas quem está no poder agora no diretório é a alta burguesia. Beleza? Paramos aqui, né, no diretório. Ou podemos dar sequência? Não, vamos dar sequência. Pois bem, monarquistas, dinheiros, armas da Inglaterra, para levar o conde Artroz, irmão de Luís XVI, ao poder, porque eles não gostavam do poder na mão da alta burguesia, porque um país monarquista sempre vai querer outro país monarquista para ser aliado. Jacobinos,
jornais e os seus clubes, né, eles vão ser mandados, né, embora da França, né, vão ser exilados, e quem não aceitar vai ser morto. Graco Babeuf, abolição da propriedade privada e a igualdade, conspirações dos iguais, porém foi sufocado. Então me diga uma coisa, abolição da propriedade privada, ele não queria isso, né? E queria a igualdade, a conspiração dos iguais. Então veja, o poder está na mão da alta burguesia, ela não vai gostar, vai sufocar. E aí, ó, Graco Babeuf, né, vai perder a sua vida. Governo fecha os jornais, ameaça expulsar os inimigos, o governo é desmoralizado, escândalo de corrupção. Então a França vai passar por inúmeros problemas. Vai ser um momento diretório onde 5 deputados, né, estando no poder, a alta burguesia, é uma França que a crise se impera, a corrupção está bem explícita, bem clara, né? E aí o povo francês clama por um novo líder. E esse novo líder está lá no Egito. Sim, é ele, o general Napoleão Bonaparte, o jovem Napoleão Bonaparte. Então veja, olha a sacada da alta burguesia. A alta burguesia falou, olha, o povo clama. Os países monarquistas querem invadir a França. E Napoleão, como eu já falei para vocês, ele era imbatível por terra. Então, Napoleão, né, quase imbatível, que vocês viram que ele foi tentar invadir a Rússia, né? Pois bem, mas Napoleão vai ser chamado pela alta burguesia. Então, alta burguesia, mais militares e mais Napoleão vão se unir e vão dar o golpe 18 de Brumário, né? Vai ser um golpe violento e ilegal, porque eles não vão pedir a votação de ninguém, eles vão colocar na tora. Então, Napoleão vai ser colocado juntamente pelos militares e pela alta burguesia. Então, me diga uma coisa, se você tem um cara que ele, por terra, ele é imbatível, vários países não vão querer invadir a França, países monarquistas. Por quê? Não vão querer ter conflitos com Napoleão. Ele é um cara que, por onde estava andando, estava vencendo tudo. Então, aqui é uma imagem do clube jacobino, né? Pois bem, Napoleão no topo, momento que a França vivia, onde os privilégios foram abolidos e o seu talento militar e administrativo, juntamente com o desejo do povo francês em ter um líder que garantisse a paz. Por que a paz, professor? Porque se eu tenho Napoleão no poder, galera, nenhum país monarquista vai querer invadir, querendo o quê? Duelar, guerrear com Napoleão Bonaparte. E a paz volta e acaba com a corrupção. Então, foi uma estratégia fundamental para a alta burguesia colocar Napoleão no poder. Então, vejam, quem coloca Napoleão no poder? Militares, alta burguesia e Napoleão. Esse trio dá um golpe de 18 de Brumário. E a França começa um novo período, que é a Era Napoleônica, mas não vai cair na nossa prova. Só paramos aqui, né, quando Napoleão é colocado juntamente com a alta burguesia, militares e o próprio Napoleão. Dessa forma, ninguém vai querer entrar em conflito com a França, porque Napoleão está no poder. Beleza? Então, ele vai abolir, né, os privilégios do clero. Agora, quem coloca Napoleão e da nobreza, quem coloca Napoleão no poder? Foi a burguesia, galera. A burguesia. Então, vocês verão que Napoleão vai privilegiar a burguesia. Beleza? E vai acabar com os privilégios, né? Vai acabar com a crise, vai acabar com a corrupção e vai trazer a paz que todos os franceses desejavam. Tá bom? Então, acabamos a Revolução Francesa aqui. Qualquer dúvida, estou disponível, tá bom? Amanhã teremos aula, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Bom dia a todos. Professor André Tavares. Então, vejam as habilidades que são cobradas, né, em cada assunto. Então, é importante ver, como eu falei, na Revolução Industrial, porque na Inglaterra, quais foram os fatos positivos, negativos, quais foram os movimentos, né? Como era, o que a Inglaterra teve que fazer para ser a primeira industrial, né? O que ela tinha, beleza? Ah, o que foi o nudismo, o que foi o cartismo, né? Então, galera, é muito importante vocês compreenderem tudo isso, né? O que foi o cercamento, né? E aqui
toda essa luta, né? O que foi a Assembleia dos Notáveis, os Estados Gerais, né? O que foi a tomada da Bastilha, né? Quais eram, o que é uma pirâmide estratificada, uma pirâmide social estratificada, o déficit público, está tudo aí para vocês, tá bom? Um grande abraço, estamos juntos sempre. Professor André Tavares.